trégua entre Israel e o Hamas para a troca de reféns por prisioneiros ganhou mais 2 dias. Esta pausa é fundamental para a sobrevivência do Hamas. Isso porque Israel tem o dever moral de tentar recuperar com vida os cerca de 240 reféns tomados pelo grupo terrorista na ação de 7 de outubro. Há informação de 3 reféns mortos. Porém, antes havia informação de uma jovem que teria sido morta. No entanto, ela apareceu numa leva de reféns libertados. Ao ver-se obrigado a parar com a guerra, Israel dá um tempo para os terroristas se reorganizarem, substituírem as lideranças que morreram em combate e se prepararem para a nova refrega. Com isso, Israel vê interrompida sua ação com vistas a liquidar o grupo terrorista. Este continuará agindo e submetendo a população civil de Gaza aos bombardeios israelenses, com base na crença de que todos são mártires e terão o seu lugar no paraíso de Maomé. A jornalista brasileira Daniela Kresh, correspondente da Rádio França Internacional em Tel Aviv, destaca que esta situação representa para o Hamas uma espécie de empate, que serve por um tempo. Diz ela, a ideia de uma resolução em que os dois lados consigam alguma melhora, mas sem vencer totalmente o outro, é previsto pela teoria de jogos, ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seu retorno. O melhor para cada jogador é vencer totalmente o outro lado, mas em caso de isso não ser possível ou correto, a segunda opção melhor é o empate. Perder seria a terceira e pior opção. Para o Hamas, a opção do empate não existe. A possibilidade de parar o ódio fundamentalista contra os judeus, admitir a existência do Estado de Israel 75 anos depois de sua independência, e quem sabe fazer uma aliança que transformasse a Palestina e a região inteira numa Dubai, não existe. Para o Hamas, a opção que tanto Israel quanto os palestinos vivam em paz com estados nacionais próprios e independentes não existe. Ou seja, o Hamas vai seguir vivendo na ilusão de que pode exterminar com o Estado de Israel, mesmo que isso seja daqui a 10, 50 ou 1000 anos. O que significa, como disse em entrevista à TV do Líbano, um dos líderes da organização Ghazi Hamad, o Hamas voltará a praticar atos como o de 7 de outubro. Assim, para mudar essa situação de permanente tensão e falta de solução para o problema palestino, só há um caminho: uma união de forças muito grandes para dar respaldo ao Fatah, que é o movimento palestino pacifista que domina a Cisjordânia e que defende a existência de 2 estados, Israel e Palestina, convivendo em harmonia e com fronteiras definidas. Caberia dar ao Fatah o domínio da Cisjordânia e da faixa de Gaza, porém com o respaldo de uma força multinacional de paz. Isto como primeiro passo. O segundo, e não menos importante, seria a maciça injeção de dinheiro, principalmente das monarquias árabes, para a reconstrução de Gaza e o incremento da Cisjordânia, de modo a, como disse Daniela Kresh, transformar a região numa nova Dubai. Tudo também com a participação dos Estados Unidos, que tem sido o mediador histórico de acordos de paz da região, desde o acordo de Israel com o Egito em 1979, passando pelo Tratado de Oslo de 1993, e chegando até os acordos de Abraão em 2022. Só assim haveria perspectiva para a hoje desiludida população jovem palestina que se sente cidadã de segunda classe, vivendo sob ocupação militar de Israel. Ou seja, o desafio é grande, mas a possibilidade existe. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares.